Santo é o teu nome, Jesus. Te adoramos, Pai. Tu és maravilhoso. És digno do nosso louvor. És digno da nossa adoração. Rendemos nosso sacrifício de louvor a Ti. Queremos Te adorar, Pai. Ó Deus, quebrar este vaso, deixar o perfume sair. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado pelas Tuas manifestações aqui. Obrigado por ter nos guiado até aqui. Agora fale aos nossos corações, Pai. Que Tua palavra tenha toda a liberdade no nosso meio. Venha ungir a palavra, a minha vida, meus lábios. Toque profundamente com a Tua palavra no coração do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Que o Senhor Jesus nos dê realmente um maravilhoso tempo, né? Glória a Deus, que Deus continue abençoando desta maneira especial. Ele está aqui, né? Isso nos deixa confiante. Sua presença nos dá confiança. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. Glória a Deus. Sabemos, ou no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Amém. Podeis sentar. Uma expressão forte, mas quem tem medo não consegue chegar à perfeição. Quem tem medo não consegue chegar à perfeição. E o que teme não é perfeito em amor. O que tem medo não é perfeito em amor. Por isso o amor lança fora o medo. Agora, qual é a hora mais propícia para se ter medo? Qual é o momento de mais medo? É à noite. É na escuridão. A criança fica com medo e pede para acender a luz. E tem até gente grande que não dorme de luz apagada porque tem medo. Porque as trevas trazem consigo uma sensação de insegurança. E com ela vem junto o medo. E o medo é exatamente o que o diabo gosta que você tenha. Se você tiver medo, então tem um problema nesse microfone. Se puder me dar o outro, que eu não quero me atrapalhar aqui.
voluntário. As pessoas quase que não são culpadas por ter medo. Elas sentem e não gostariam de tê-lo, mas é uma sensação horrível. E o profeta, ele diz uma coisa interessante na mensagem, o caminho de Deus feito para nós. No parágrafo 9, ele diz: após o decorrer dos cultos desta semana, tentamos mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo. Eu falei que o medo vem, que horas? À noite. E você sabe, conforme Isaías, capítulo 60, nós estamos exatamente nesse período de trevas sobre a face da terra. E nós, conforme Mateus capítulo 25, nós lemos no versículo 6 que foi à meia-noite que ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, ou o esposo. Então nós estamos neste período, um período de trevas e de escuridão espiritual. Muitas vezes as pessoas tentam disfarçar o medo. Já viu uma pessoa passando na frente do cemitério, assobiando? Ele está tentando disfarçar, mas por dentro ele está tremendo de medo. Há muitas pessoas que disfarçam bem o medo, mas elas simplesmente estão por dentro tremendo de medo. E agora eu quero dizer para você uma coisa. Há um ditado na África que diz assim: nunca dê as costas para um leão. Nunca dê as costas para um leão. Se você ver que você estiver perto de um leão, encare-o. Não tire os olhos dele. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele... Então, olhe nele cara a cara. Não fuja, ele tem que fugir de você. Diz o profeta, nesta semana, nós estamos tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Se você tivesse até mesmo um câncer e não tivesse medo e cresse que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Deus cuidaria disso. Mas você tem muito medo. Você sabia que Jó tinha medo que os seus filhos morressem. Jó tinha medo de ficar pobre. Jó tinha medo de ficar doente. Você quer ver ele dizendo isso? Você quer ler comigo? É Jó 3. Jó, capítulo 3. Achou? Verso 25. Porque aquilo que temia me sobreveio. Então ele tinha medo de ficar pobre, ele tinha medo de os filhos morrerem, ele tinha medo que os camelos, o gado, tudo fosse arrebatado. Tudo perecesse. Ele tinha medo de ficar doente. E ele disse, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Então ele tinha medo daquilo que lhe aconteceu. Nunca estive tranquilo. Uma pessoa que tem medo não é tranquila. Ela não descansa.
ela sempre vive apavorada com as coisas. Porque o medo traz insegurança. E não há lugar para o medo quando uma pessoa tem fé. Assim como também não há lugar para a fé quando uma pessoa tem medo. Porque o medo é uma oposição à fé. Mas a fé expulsa o medo. Porque a fé dá segurança. A fé dá certeza. A fé traz descanso. A fé te estabelece. E se você tem medo, o diabo já te pegou. Quem tem medo não consegue ser perfeito. Por quê? Eu citei a Escritura. Porque quem tem amor tem que jogar fora o medo. Ninguém é perfeito em amor se tiver medo. E então, o Jó disse: nunca estive tranquilo, nem sosseguei. E é terrível uma pessoa que não sossega. Nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação, por causa do medo. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Agora, se você não tiver medo e tiver doente, Deus pode cuidar disto. Se você tivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. Aí você vai olhar o capítulo 4 de Atos, quando Pedro, no capítulo 3, ganha uma surra e uma ameaça. E diz assim: vocês não mais anunciem este nome. Se vocês anunciar este nome, aí então vocês estão em maus lençóis, aí nós vamos acabar com a vida de vocês. Aí quando Pedro chega e reúne com os irmãos, ele diz: vamos fazer uma oração a Deus? E aí a coisa que ele pede para o Senhor, o que ele pede? Ele diz: Senhor, dá-nos ousadia. Glória a Deus. Dá-nos ousadia. Porque quem tem ousadia não tem medo. Quer dizer, Senhor, não deixa o medo invadir o nosso coração por causa dessas ameaças. Mas dá-nos ousadia para anunciar a tua palavra. Aleluia. Diante da ameaça do governo, diante da ameaça da religião, eles precisavam realmente de ousadia do poder do Espírito Santo. Aí, se o diabo os ameaçou de eles não pregarem o evangelho através do governo, muitas vezes o diabo te ameaça com um exame. Aí você tem que chegar diante de Deus: Senhor, me dá ousadia para não ter medo, para não cair em pensamentos de medo que eu vou morrer, de medo que isto não vai ser curado, que eu não vou sarar. Não tenha medo disto. Creia que quando o nosso Deus toma o controle da tua vida, Ele é responsável por você. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o irmão Brana conta a história daquela menina que estava viajando no navio lá e brincando, e o navio balançando, e ela brincando, e o navio balançando, e todo mundo, e aí então chegou alguém ali e disse: ei, você não está com medo? Não. Por que você não está com medo? O meu pai é o timoneiro. O meu pai é que está lá no time, guiando o barco, por isso eu não tenho medo. Quem é que está no leme da tua vida? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem é que está lá na direção da tua casa? Quem é que está na direção da tua empresa? Quem é que está na direção do teu salário? Quem é que está na direção da tua vida? Hã? Quem é que está na direção da tua vida? Então brinca, descansa. Mas o barco está balançando, não tenha medo. Aleluia.
Aí você observa o irmão Branham olhando, e ele estava olhando com seus binóculos, e então ele olha, ele veja umas águiazinhas brincando. E elas estão ali brincando e brincando e brincando no pasto verdejante. E ele disse, mas o que aconteceu com essas águiazinhas que estão tão felizes? Tem coiotes por ali. Em um instante os coiotes poderiam pegar as águiazinhas. Aí ele levanta o binóculo e diz, Então ele olha lá no galho da árvore uma mãe águia, observando os seus filhotes. Diz, é por isso que elas estão confiantes. É por isso que elas não têm medo. Porque elas sabem que se um coiote quiser lhes fazer mal, a mãe águia em uma batida de asa está ali no chão. Aleluia. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Você tem certeza que uma batida de asa, ele chega próximo de você? Ele não vai deixar você sozinho na fornalha. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Não há o que temer. Bendito seja Deus. Quando Davi estava lá numa colina, ele estava longe de Belém. E havia, você já se parou num verão quente, escaldante, você suando, e você chega num poço de água assim, artesiano, e aquela água cristalina, e você pega numa caneca de alumínio e a água chega a suar na caneca de alumínio e você bebe aquilo, não é gostoso? Davi, ele estava lá na montanha, fugindo. O inimigo, sabe, quando ele quer te vencer, sabe o que ele faz? Ele te deixa sem alimento ou sem água. E o inimigo, os filisteus, cercaram o poço de Belém. E não deixaram Davi se aproximar de Belém para ele morrer de sede. Mas Davi tinha uns valentes, e aqueles valentes, diz o profeta, que eram gentios. Gentios. Não eram judeus. Os valentes de Davi eram gentios. E Davi, ele disse assim, sabe, eu estou com tanta sede, a minha língua se apega nos meus lábios. Quem me dera eu beber um gole de água fresca daquele poço que está em Belém. Ele só falou assim, ele não pediu. Então aqueles valentes pegaram a espada e desceram um morro abaixo. E um pegou um cântaro e dois ia indo, cuidando daquele que ia levando o cântaro. E diz o profeta, eles não têm medo. Porque os gentios é uma noiva que não tem medo. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que o profeta diz. Tudo que ele possui em seu... Olha o que... Você tem que tomar isto. E quando você toma isto, sabe o que acontece? Você pega Deus em sua palavra. Porque se você não tiver medo de tomar Deus em sua palavra, qualquer coisa Deus pode fazer em teu favor. Aí o profeta de Deus diz assim, olha, aqui estavam eles, gentios, e eles não tiveram medo de enfrentar os filisteus. Por isso esta noiva que é gentia não tem medo de enfrentar o diabo. Aleluia. Sabe por quê? Porque esta noiva, ela tem uma coisa tão tremenda no seu coração. Olha só, escute isso. E o menor dos pensamentos de Davi era um mandamento para aqueles gentios. Pois eles eram um tipo da igreja gentia de hoje. Homens valentes. Estou lendo a um homem aqui que pode acender a luz. Veja, aqueles homens que permaneciam ao lado de Davi eram gentios. Porém, homens valentes, eles eram destemidos. Eles nem mesmo sabiam o que era medo. Aleluia. Você sabe o que é medo? Não sei o que é medo. Veja, um homem tomou uma espada e matou 800 homens. E
todos eles em volta dele. Que homem era esse? Um outro homem havia um guerreiro egípcio que correra para cima com uma lança comprida. Ele tinha apenas uma vara para a sua mão. Ele tomou a vara e arrancou com um golpe a lança da mão dele, tomou a lança e o matou, ele próprio. Está vendo? Um deles, gigante, tinha dedos de 14 polegadas. Um dedo tinha 35, olha, dá isso aqui. 35 centímetros, o dedo do camarada. Agora, 14 polegadas, seu dedo é simplesmente tão longo quanto a sua mão, fechada. Abra assim, completamente, isto seria uma mão de 28 polegadas. E com uma lança, e pulou bem ali dentro e o matou. Ele era um gentil, ele era simplesmente um pequeno homem. E veio um gigante, mas ele não tinha medo de gigante. Davi tinha medo. O exército de Israel tinha medo. Quem venceu a guerra? Quem não tinha medo. Pode ter um exército, irmão, se eles tiverem medo, eles não vencem a guerra. Pode ter um homem sozinho, se ele não tiver medo, ele vence. Se o exército estiver com medo, eles perdem. Se tiver uma igreja com medo, ela perde a guerra. Mas se tiver uma igreja sem medo, destemida, ela vence tudo que vier pela frente. Sabe por quê? Porque você ainda não sabe a força e o poder que você tem. Há um poder escondido dentro de você que você desconhece. Você é gentil. Você foi salvo pela graça. Sim. Agora, esta semana eu tentei provar através das Escrituras que o homem que é nascido de novo do reino de Deus não tem nada a temer. Aleluia. Glória a Deus. Você está absoluta, seguramente a salvo em Jesus Cristo. Você está onde? Onde é que você está? Eu estou na igreja, tabernáculo do Deus vivo. Você está errado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Você está onde? Então por que você está com medo? Tem medo do quê? A Bíblia diz que não há nenhuma condenação. Veja que se você tiver medo é porque você não tem fé nessa palavra. Mas se você tiver fé nessas escrituras, você lança fora o medo. 2 Timóteo 1,7 diz a Bíblia: Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de fortaleza, e de amor e de moderação. O teu espírito é de amor, e o amor lança fora o medo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Todo aquele que o Pai tem me dado, o que Jesus Cristo disse? De maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que o Pai me deu, ninguém os arrebatará da mão de meu Pai. Isso é o verso 27 de São João capítulo 10. Aí o verso 28 disse: olha, ninguém os arrebatará da minha mão. Então, para que ter medo? Você tem que descansar. Sabe onde é que está o teu nome? Você acha que o teu nome só está escrito na Bíblia, num livro, na mente de Deus? O teu nome está na palma da mão de Deus. Aí você tem medo do quê? Se você tiver medo, você está inseguro. Mas se você não tem medo, você tem segurança. Ninguém pode te tirar isto que você possui. O Pai tem lançado fora. Veja, ninguém pode arrancá-lo das mãos de meu Pai. Ninguém é maior do que Ele. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Isso é São João 5,24. Você não crê nisso? Você não crê nisto? Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você crê nisto? Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, olha, esse tem vida eterna. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até quando? Até o próximo avivamento?
Até quando Deus te selou? Até quando? Até o dia da redenção. Ele te selou a tua alma até o dia da redenção do teu corpo. Ele selou a tua alma para o rapto. Ele selou a tua alma para levar você para a glória. Então não há necessidade de você ficar com medo. O diabo não pode mentir mais para você. Você tem que ser corajoso. Você tem que ser destemido. Você tem que estar realmente pronto para enfrentar o que vier. E aí então, qual é a pior hora que se pode ter medo? À noite? Tem alguém aqui, uma pergunta sincera e honesta, que tem medo do escuro? Ninguém tem medo do escuro. Não? Você não mente para mim. O irmão Brana disse que foi num determinado lugar e eles tinham uma mina onde eles pegavam os vagões, eles desciam 100 e poucos metros de profundidade, pegavam os vagões e andavam pelas minas, como ali em Criciúma tem a chamada mina modelo. Não sei se alguém já foi naquela mina modelo ali em Criciúma. Mas ali tem uma mina, eles entram lá para dentro também. E lá é engraçado que eles fazem a mesma coisa que eles fizeram nos Estados Unidos. Nesta mina modelo eles também apagam a luz. Quando eles estão lá no profundo, naquela caverna. Então, mesmo que você colocasse a sua mão aqui assim, ó, na tua frente, você não conseguiria ver ela. Realmente é muito escuro. E ali havia uma menina. E aquela menininha começou a gritar histericamente. Gritar, gritar, gritar. Papai, mamãe. E o irmãozinho dela estava sentado do lado do engenheiro, diz o profeta. E aí ele então gritou com sua irmãzinha, porque ele conheceu a voz dela. Calma, maninha, calma, não fique com medo. E então ela gritava mais e mais. Calma, maninha, não fique com medo. Porque ele tinha sentado do lado do engenheiro, que estava levando eles. E ele disse assim, há um homem aqui que pode acender a luz. Não havia necessidade de ter medo quando se tem alguém que pode acender a luz. Diz o profeta, ela gritou, mas ele gritou mais forte e disse, irmãzinha, não temas. Porque ele se achava bem ao lado do engenheiro. E disse, há um homem aqui que pode acender as luzes. Não tema, irmãzinha, há um homem aqui que pode acender a luz. Ele pode fazer esta palavra viver. A minha Bíblia diz que havia um povo que se assentava em trevas, mas raiou sobre eles uma poderosa luz. Quando Jesus chegou naquele lugar, e era dia, havia a luz do sol, mas eles estavam em trevas densas espirituais. E Jesus chegou como uma luz espiritual para iluminar a alma daquelas pessoas. As pessoas que têm medo, elas estão em trevas espirituais, elas estão em negruras espirituais, mas há um homem chamado Jesus, que pode dar luz para você, que pode trazer vida para você. Aleluia. Há um homem aqui que pode acender a luz, ele pode fazer esta palavra viver. Aleluia. Nós não sabemos como ele vem, nós não sabemos quando ele vem, eu não sei nada sobre isto, porém ele está aqui e ele pode acender as luzes. Como nós vamos sair disto? Eu não sei, porém ele está aqui e ele é aquele que pode acender a luz. Sim, aleluia. Senhor, ele é aquele, ele é a luz, ele simplesmente dá-se a conhecer. É assim que ele acende a luz, quando ele se dá a conhecer. Quando ele chega, ele é a própria luz. Ele é a luz, a verdade, a luz, e não há trevas nele, e ele dispensa as trevas quando ele entra, porque ele é a palavra, e a palavra é luz para os teus pés.
É o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer andar com ele? Amém. Aleluia. Quando ele fala, isto é luz. Quando ele canta, isto é luz. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Agora chegou a hora desta palavra ser vindicada. Sim, ele envia a luz, a palavra manifestada, como ele fez no princípio. Envia a palavra e ela por si mesmo se prova, a luz. E ele sempre separa, o mesmo é agora, como luzinhas eternas no princípio. Ele separou a luz das trevas. Quando ele disse, haja luz, as trevas tiveram que ir embora. Porque trevas é simplesmente a ausência de luz. Agora, o diabo, ele traz uma presença de medo. O diabo traz uma presença de frustração e de opressão. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus, quando ele chega, ele traz uma presença de segurança. Ele traz uma presença de reverência, de alegria, uma sensação de coragem. Você se sente um gigante. Aleluia. Você não tem medo. A enfermidade vem, você se coloca e se posiciona e diga, não, Satanás, em nome de Jesus Cristo, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Pelas pisaduras de Cristo, eu já fui sarado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Estamos nós exatamente como bons soldados da cruz. Você carrega um armamento poderoso. Você carrega uma farda, que é a farda do Espírito Santo. Porque você não foi alistado para ir a um piquenique, você foi alistado a uma guerra. E numa guerra não tem soldado churumingando pelos cantos, eu quero a mãe, eu quero o papai. Não, eles são treinados para a guerra, para a batalha. Eles estão treinados para ver coisas horríveis, para presenciar cenas cruéis, cenas que realmente te deixariam com a mente perturbada, mas eles são treinados. E eu quero te dizer uma coisa, noiva, você é uma guerreira, você é soldado de Cristo, e você foi treinada para ver cenas cruéis. A era de Laodiceia é macabra, a era de Laodiceia é terrível, mas você tem que passar por cima disto. Tua mente tem que estar preparada, tua mente tem que ser a mente de Cristo. Você não pode ter medo de nada, não pode ter medo do escuro. Você vai ter que enfrentar o diabo cara a cara nesta era. É a besta em você, é Satanás em você. Você não pode ter medo do diabo. Tudo que o diabo tinha no inferno, ele mandou agora. E você não pode ter medo, você tem que olhar para ele cara a cara e enfrentar. Porque tudo que Deus tinha no céu, ele te deu, ele te revestiu, ele te capacitou. Aleluia. E aí você não pode se alistar para a guerra, você não pode militar nesta guerra como bom soldado, se embaraçando. Não. Olha, meu Deus, um bom soldado, ele é treinado em minutos, em segundos, em milésimos de segundo. Ele é treinado em montar seu fuzil, ele é treinado em botar seu coturno, botar sua farda, treinado em tomar seu banho, treinado em chegar lá no campo, no seu horário e estar pronto para a guerra. Ele não pode ter medo. Se ele tiver que enfrentar um exército maior do que ele não pode ter medo. Por quê? Porque nesta guerra, eu vou citar uma expressão que o irmão Araci citou uma vez, há muitos anos atrás. Nesta guerra espiritual, nesta guerra contra o diabo, nós não levamos na nossa mochila, porque todo exército leva uma coisa numa mochila. Sabe o que eles levam? Eles levam uma bandeira branca, para que quando o exército está perdendo a guerra, para se entregar, eles levantam uma bandeira branca e dizem assim, olha, pronto, estamos entregue. Mas nesta guerra não tem bandeira branca para o diabo. Ninguém vai se entregar para Satanás. Ninguém vai ser escravo do diabo, não. Aleluia! Um só soldado venceu a guerra. Bendito seja o nome do Senhor. E esta é a única guerra que nós entramos como vencedores já. Antes de batalhar ela. Aleluia.
Se você quer ler Apocalipse 17, 14, você pode ler. Aí você vai ver que eles combaterão contra a besta e vencerão os chamados eleitos e fiéis. Quer dizer, nós vamos entrar numa guerra já como vencedores. Aleluia. Sim, a presença de Deus traz isto. Por isso que quando Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 4, ele disse: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você quer agradar aquele Jesus que te alistou para a guerra? Hã? Agora imagine o soldado lá na guerra, com o fuzil na mão, tremendo de medo. A batalha não é tua. A batalha é dele. Há um grande Deus poderoso. Aleluia. A tua guerra não é contra carne e sangue. A tua luta não é contra carne e sangue, é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade. Aleluia. Olha, Paulo quando ele escreve aos Romanos, ele tinha plena certeza, porque quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 7, ele quase que dá um desgaste assim, muito forte em nossas. Para nós, assim, parece como que ele, capítulo 8, ele dá realmente um baque, falando para nós assim, coisas assim, muito fortes. Ele diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Versículo 35. A perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quer dizer, ele fala de coisas, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Você está numa guerra? Somos reputados como ovelha para o matadouro. Foi Jesus que disse isso, não foi? Eu envio vocês aonde? Como ovelhas no meio? Aí quando ele fala isso, no 37, ele diz assim, ó: mas em todas estas coisas, em tudo isto o quê? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Em tudo isso somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você consegue descansar? Exercita a tua fé na palavra. Agora, a pior coisa que existe é quando alguém obedece a alguém por medo. A pior coisa que quando alguém fica sujeito por medo. Eu conheci irmãs que até conhecer a palavra, elas viviam ali assim, ó. Elas obedeciam o marido não porque respeitavam eles, por medo. Depois que elas conheceram a palavra, elas deram uma erguidinha e disseram: espera aí, eu sou uma filha de Deus. Aprender a obedecer por amor é diferente. E eu quero dizer uma coisa para vocês, aqui, ó. Você já notou como as pessoas que desencaminham outras, mantêm-nas bem perto de si mesmas pelo medo? Eles dizem que se as pessoas não fizerem o que elas dizem, ou se forem embora, então resultará em destruição. Teve uma época que nós ia em um determinado encontro, e eles diziam assim: se você sair antes do encontro, está sujeito a sofrer um acidente. Parece que jogava uma maldição. Quer dizer, tu fica por medo de sofrer um acidente, não porque tu queria ficar. Está certo isso? Se tu sair antes do culto, irmão, cuidado. Se você não ficar aqui por amor, o que adianta? Se você não estiver aí sentado porque ama a palavra, o que te faz sentar aí? Medo de ir para o inferno? Tempo perdido. Você tem que amar Jesus. Eu tenho medo do pastor. Tem medo de mim? Não sou nenhum bicho papão. Tem medo do diácono? Por que você obedece à ordem da igreja?
Não, porque o diácono está ali. Não, obedeça por amor. Respeite por amor. Você fica lá fora e se vem para dentro quando o diácono chega, tem medo do diácono. Se você fosse uma pessoa que tivesse amor no coração pela palavra, você não ficava lá fora. O amor é diferente. Obediência por amor. Por que você vem na igreja? Eu venho por causa da mãe, por causa do pai. Eu venho por causa do pastor, senão o pastor fica cobrando da gente. É por isso? Não é por amor, não é pela palavra, não é porque Cristo te chamou, te perdoou, te lavou, te comprou, te redimiu, te deu vida eterna? Jesus não faz isso. Diz o profeta, eles são falsos profetas. Pois um verdadeiro profeta sempre conduzirá para a palavra e vinculará as pessoas a Jesus Cristo e não dirá às pessoas para temê-lo ou para ter medo dele, ou o que ele diz, mas para temer o que a palavra diz. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Irmão, esta mensagem, ela tira tudo o que tem de denominação do nosso coração. Tira tudo. Por que eu estou tomando a ceia com pão asmo, pastor? Você sabe. Por quê? Irmão, se uma pessoa sair daqui e tomar ceia numa denominação com pão de padaria, porque ela nunca foi revelada na vida. Ela nunca foi salva na vida. Vejam, irmãos, a tua bênção, ela vai até onde for a sua atitude. Mas para você ter atitude, você precisa jogar fora o medo. E eu quero dizer, sabe por que Pedro teve uma experiência pela metade? Porque ele teve medo. Se ele não tivesse medo, a sua experiência seria completa. A sua experiência pela metade foi exatamente até onde ele começou a deixar o medo invadir o seu coração por causa do problema. E quando você tem medo por causa que o problema aparece, por causa que a dificuldade aparece, aí então a tua experiência fica ali. Mas se você olhar para o problema e dizer, eu não tenho medo, porque eu estou olhando para Jesus, foi Ele que me chamou. Eu estou andando por cima d'água porque Ele me chamou. E se eu andei até aqui, eu não vou afundar não. E se eu andei até aqui, Ele vai me sustentar até o fim. Então Pedro teve uma experiência pela metade porque ele teve medo, diz a Bíblia. Diz a Bíblia que ele ficou com medo e começou a afundar. Você está com medo? O medo traz nervosismo. O medo traz agitação. O medo traz problema. O medo traz derrota. O medo não deixa você prosseguir, não deixa você avançar. O medo gera desconfiança. Mas Jesus Cristo veio para jogar fora o medo. Não temas. Deus nunca gostou de pessoas, quando Ele se aproximava das pessoas, que elas tivessem medo dEle. A primeira coisa que Ele dizia era, não tenha medo. Foi assim com todos os homens de Deus. Ele se aproximava, a pessoa já ficava com medo, tremendo. Ele disse, não tenha medo. Não preciso ficar com medo de mim. Deus não gosta de gente que tenha medo dele. Você não precisa ter medo de Deus. Ele é teu pai. Ele é teu amigo. Ele é teu ajudador. Há muito catolicismo ainda em nós ainda. A Igreja Católica colocou lá no nosso coração, na raiz, que tem um Deus que fica lá castigando as pessoas se elas não obedecerem eles. Um Deus irado, um Deus brabo, um Deus nervoso. Deus é um Deus que te quer ao lado dele. Ele é um Deus de juízo? Sim. É um Deus severo? Sim. Correto, perfeito. Mas Ele é um Deus de misericórdia e de amor. Então tira fora o medo. Joga fora o medo. Deixa Cristo penetrar no teu coração. Então o que impede de você colocar a sua fé em prática é em medo, é o medo. Sabe por quê? Porque você diz assim, eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo de não vencer. Sabe por quê?
Muitas pessoas não entregam seu coração a Jesus, porque elas diziam para mim assim: pastor, eu tenho medo de não conseguir vencer, eu tenho medo de não conseguir obedecer a palavra. Ah, tu tem medo? É exatamente isso que o diabo quer. Tem medo de entregar o teu caminho ao Senhor, tem medo de entregar a tua vida a Deus, porque tem medo de não obedecer, tem medo de não conseguir vencer, tem medo de não conseguir obedecer às Escrituras. O diabo quer isso de você. Agora, quando você lança, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, encerrou, acabou ali. Você joga fora o medo e diz assim: não é eu que vou fazer, é Ele que vai fazer em mim, é Ele que vai vencer em mim, é Ele que vai vestir em mim, é Ele que vai obedecer em mim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora a mensagem, o caminho de Deus feito para nós: tudo que Ele possui em seu reino nos pertence. Ele apenas toma o grande livro todo cheio de cheques e assina seu nome embaixo e diz: aqui está, filho. Qualquer coisa que precisar, vai e obtenha. Sabe quando aquele marido ele é abastado e ele tem ali uma conta conjunta com a mulher? Já conheci pessoas assim. E aí ele dá um cartão para a mulher. Eu não te aconselho a fazer isso, né? Não é o nosso caso. Mas ele faz isso, dá um cartão de crédito para a mulher. E a mulher não tem limite, né? Pode gastar mesmo e deve gastar, é dela. Foi assim que Jesus fez conosco. Foi assim que Jesus fez conosco. Não tenha medo de preenchê-lo, diz o profeta. Preencha-o, entregue-o e diga: obrigado, Senhor. Marcos 11, 24. Tudo o que quiserdes, quando orardes, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Você crê? É tudo? Assine seu cheque e diga: Senhor, eu preciso de cura. Destaque-o e diga: aí está, Senhor. Eu peço no nome de Jesus Cristo pela cura. Diga: obrigado, Senhor. Siga em frente e creia para obter a cura. Isto volta como aqueles corvos enviando aquela comida para Elias. Aí está. Quer dizer, o Elias preenchia o cheque e o corvo voltava no outro dia com o restaurante. É o teleentrega, né? É isto? Todo dia o teleentrega estava na porta do Elias. Não era? Com a marmitinha feita. Hã? Glória a Deus. Veja, diga: eu preciso de salvação para minha alma. O que você fará? Apenas escreva e diga: disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Você crê? E eu vos aliviarei. Isto é para mim, Senhor. Preencha o cheque, eu preciso de salvação. Aleluia. Você crê? Se você, aí vai implicar a tua fé. Não tem que ter medo de crer naquilo ali. Veja. Você tem medo? Ah, mas o faraó está atrás, o mar está fechado. Não pode ter medo. Tem que enfrentar. Aí Deus olha e diz assim: por que tu estás clamando a mim? Diga ao povo que marche. Precisa do Espírito Santo? Sim, Senhor. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Depois disto, o Espírito Santo vem sobre você. E ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até nos confins do mundo. Você crê nisto? Amém. Aleluia. Preencha o cheque e envio, assinado. E veja o que acontece. Deus dará isto, o caminho provido por Deus. Deus vai te dar, mas você tem que ter fé para preencher isto. Mas o cheque já está assinado, o sangue já foi derramado na cruz, ele já disse: está consumado, a obra já foi feita, e você fica somente aí pensando: como é que eu vou obter isto, como é que eu vou conseguir isto? Olha, já está assinado o cheque, basta você preencher. E o preenchimento teu é a tua fé no que Deus falou, porque aqui está a Escritura Sagrada. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Sim, os nominais, eles têm um cheque, eles sabem preencher o cheque. Os nominais sabem, eles sabem preencher o cheque. São os batistas, os metodistas, os luteranos, eles sabem preencher o cheque. Mas sabe o que acontece? Eles não têm fundo no banco.
Os pentecostais têm fundo no banco e não sabem preencher o cheque. Aí é triste. Tem gente que sabe preencher, mas não tem fundo no banco, não tem fé para obter. Mas tem gente que não sabe, tem todo o fundo, tem tanta fé, mas não sabe como preencher, porque não conhece as Escrituras. Aí sabe onde é que eles vão? Eles vão na Aparecida. E lá na Aparecida eles deixam muleta lá. E você, noivinha, você tem sabedoria para preencher o cheque e você tem fundo no banco. Você precisa ter mais coragem. Você precisa ter mais ousadia. E eu vou encerrar isso aqui com Hebreus, abra aí, Hebreus. Você precisa ter mais ousadia. Sabe por que você ainda não conseguiu chegar nesse patamar de preencher e dizer, Senhor, eu já enviei. Agora eu vou aguardar. É porque ainda você tem muito medo. Tem muito medo. Sim. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Você quer vir? Você quer entrar? Você quer tomar posse do que te pertence? Tendo, pois, irmãos, ousadia. Irmãos, você pode ter ousadia para começar, mas eu quero dizer assim, não deixe o medo frustrar a tua experiência. Você pode sair do barco, porque todos nós vamos ter que sair do barco para andar por cima d'água, porque o mestre nos chama. E quando nós saímos, Pedro teve que ter ousadia para descer do barco e pisar em cima da água. Mas o problema de Pedro foi o medo no caminho, por causa que o problema surgiu. E você pode ter ousadia para começar a tua caminhada. Agora, aqui na igreja, você vai começar a obter a cura. Aqui no altar você vai começar a obter a cura. Você vai sair do teu barco. Só que enquanto você está olhando para a palavra, enquanto os problemas não surgem, você está andando e está dizendo, graças a Deus, estou me sentindo bem, estou fortalecido, glória a Deus. Mas depois que você sair daquela porta para fora, as ondas vão começar a levantar. Alguém vai começar a falar alguma coisa para você, alguém vai começar a dizer alguma coisa, você vai começar a ficar com medo, e o medo vai começar a trazer a dúvida, e você vai começar a afundar. E aí, aquela experiência que você teve aqui no culto, vai embora. Aquela experiência que você teve aqui na igreja, que você começou andando por cima d'água, começa a desvanecer. Você teve uma experiência pela metade. Infelizmente, é o que acontece com os nossos crentes. Infelizmente, é o que acontece com muitos que já podiam estar completamente curados e sãos. Porque eles são curados aqui e no meio da semana eles perdem a sua cura. Como, pastor? Sim, Pedro perdeu a sua bênção no meio do caminho. Se Jesus não segura ele pela mão, já era. Já era. E você perde a tua cura no meio da semana. No meio da semana, quando você deixa de confiar naquilo que foi feito no culto, naquela oração, deixa de confiar e começa a confiar nos sintomas. E começa a dizer, eu acho que eu não fui curado. Aí o diabo entrou e acabou, encerrou a tua cura. Assim como a fé na hora ali, o diabo respeitou a unção, porque aí Pedro caminhou forte, olhando, olha, a princípio estava tudo muito bem, bateu palma, regozijou, se alegrou, mas na metade do caminho, o que tu vai fazer no meio da semana? Quando a dúvida vir, bater na tua porta, quando a onda levantar, o que tu vai fazer no meio da semana, quando o sintoma começar a vir forte? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai começar a olhar e, ai, eu acho que eu vou morrer, ai. Não. Você não pode ser assim. Você não pode ter medo. Você tem que encarar. Você tem que olhar e dizer, não, eu estava bem e vou continuar bem. Eu não posso perder o que eu recebi.
Satanás, saia daqui em nome de Jesus. Eu vou continuar andando por cima da água. Eu vou continuar a minha experiência. Eu vou continuar. Eu não posso perder isso que eu recebi naquele culto, não. Sai daqui. E o William Branham teve que fazer isto. Vai comer, William Branham? Sim, mas se tu comer, tu morre. Não. Já foi orado pela comida. Vomitou. Vomitou de novo. Não. Não tenho medo. Não tenho medo. Você não deve ter medo. O sexto sentido não tem medo. O sexto sentido desafia. Eu quero ver, soldado. Eu quero ver. Eu quero ver, soldado. Eu quero ver, soldado, o diabo vir, bater ali e tentar roubar aquilo que você recebeu e você olhar para ele e dizer, não, você bateu na porta errada, camarada. Você bateu na porta errada. Pode, olha, eu te dou 1 minuto para te sair daqui. Encerrou para ti. Você não me tem mais. Acabou. Já era. Esta doença já era, Satanás. Esta enfermidade, esse sintoma que eu estou sentindo, essa dorzinha que eu estou sentindo, já era. Não tem câncer que vai parar na tua vida. Não tem enfermidade que vai parar na tua vida. Não tem doença que vai fazer você ficar acamado. Porque o poder da fé é maior. O amor lança fora o medo. Se você tem medo, você não é perfeito. E Deus nos chamou para a perfeição em Cristo Jesus. Se coloque de pé, vamos orar. Você vai permanecer? Você crê nele? Mas eu quero perguntar se você vai permanecer. A permanência é o que te dá a vitória. Jesus Cristo, ele disse uma coisa muito sobrenatural. Ele falou: se vós permanecerdes na minha palavra. Jesus falou isso, sabe para quem? Para os judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus falou isso para as pessoas que criam nele. E eu quero te perguntar, você crê nele? Mas se você permanecer nesta palavra, Pedro, tu quer andar em cima d'água? Quero. Tu vai andar, mas se tu permanecer olhando para mim. Se tu não tiver medo, tu continua andando. Eu pergunto, Jesus falhou em mandar Pedro vir caminhando por cima d'água? Eu pergunto, Jesus falhou? Quem foi que falhou ali? Pedro. Um pregador foi acusado e foi colocado um processo para cima dele nos Estados Unidos porque ele pediu para um homem largar as muletas e o homem largou as muletas e caminhou na plataforma e depois caiu no chão. Alguém pegou aquela cena e processou aquele pregador porque ele não deveria ter feito isto. No tribunal dos Estados Unidos, um advogado, o homem pegou a Bíblia e disse: e o que você diz de Pedro andando por cima d'água? E depois ele veio afundar. Quem estava errado? Quem estava errado? Pedro ou Jesus? Quem perdeu a bênção de não continuar andando por cima d'água? A palavra de Deus não falha, meu querido. A palavra de Deus não muda. Quando ele disse que te curou, ele te curou.
Quando ele disse para você caminhar por cima d'água, ele disse para você caminhar. Mas por que Pedro afundou? Porque ele teve medo. Você perde quando você tem medo. Você perde quando você teme. Você tem um medo excessivo que você não consegue prosseguir. Joga fora este medo. Jesus está correto. Jesus está certo. Jesus é verdade. Teve um homem essa semana, eu estava lendo no noticiário, lendo no meu celular no noticiário, que um homem invadiu o púlpito com uma faca para matar o pastor. Sabe por quê? Porque ele queria fazer um teste em Jesus, que não tinha curado a mãe dele, para saber se Jesus existia. Quem está errado? Jesus está certo. Jesus é curador. Jesus vive. Só que Jesus cura se você tiver fé. A única coisa que ele exigiu é fé. E ele disse para você jogar fora o medo. As pessoas têm medo de ser curada, têm medo da enfermidade, têm medo de ir para o hospital, têm medo de morrer amanhã. Você tem que jogar isso fora. Não precisa passar pelo cemitério assobiando, não. Você tem que ter certeza da tua salvação. Você tem que ter certeza da vida eterna. Não fica com medo de quem vai ganhar as eleições, se é o Lula, se é a Dilma, ou seja lá quem for, ou se é o Bolsonaro. Não tenha medo se o gordinho vai jogar uma bomba nos... Não tenha medo disso, não precisa ficar com medo. Tudo está sob o controle de Deus. O teu governo não é Lula, o teu governo não é Temer, o teu governo não é os Estados Unidos, o teu espírito não é americano e nem brasileiro, o teu espírito é o Espírito Santo. Teu cabeça é Jesus Cristo. Não precisa ter medo. Tem medo de tudo. Se o salário vai dar, se não vai dar, se vai faltar o leite, se não vai faltar, se vai faltar o arroz, se não vai faltar. Meu Deus, é tanto medo de tanta praga. Lança fora o medo. Creia na palavra. É pouca fé e muito medo. Joga fora o medo e coloca a fé em ação. Seja mais destemido. É tão fácil você pegar um exame do médico e olhar e dizer: o meu exame diz que eu estou com isso. É tão fácil, por que você não pega isso aqui e diz assim: ó, o meu Jesus diz isso. O meu Jesus diz isso. Pare de olhar para o exame e te dá medo. Olhe para a palavra que ela te dá coragem, que tu é mais do que vencedor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, você vai ser sincero nesta noite. Se você tinha receio, tinha um medo, tinha algo, e se esta palavra falou com você, levante a sua mão, feche os olhos e vamos orar. E você vai dizer: Senhor, o teu amor lança fora o medo. Oh, a palavra não mente, ela não volta vazia. A palavra não mente, Jesus não mente. Jesus não mentiu quando chamou Pedro. Não, foi Pedro que errou. É nós que erramos, é nós que falhamos, é nós que começamos a criar medo em nós mesmos por causa de alguns problemas que surgem, receio de não dar certo. Oh meu Deus, tenha misericórdia dessas pessoas que têm receio que o seu dia não vai ser bom, que o seu dia vai ser penaroso. Não, creia que vai ser um dia maravilhoso, creia que vai ser uma semana abençoada, creia que vai ser um mês abençoado, creia que vai ser um mês próspero, um mês de abundância. Faça como Elias, quando estava orando, quando aquele moço viu uma nuvem do tamanho de uma mão, era o suficiente. Ele disse: eu ouço um ruído de uma abundante chuva. Elias, ele cria na palavra de Deus, e ele já colocou as coisas que não eram como se já fosse. Você tem que começar a materializar a palavra de Deus através das suas próprias palavras. Daquilo que você fala, você vai criar uma atmosfera de coragem, uma atmosfera de vencedor. Chega de chegar na tua casa e dizer: eu estou caído, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou cabisbaixo, eu estou com problema, eu estou com isso. Não glorifique o diabo, exalte o nome de Deus. Mesmo que o teu moço, a tua moça, ou o teu problema for tão grande como o da sunamita, que estava defunto na cama, ela saiu dizendo: está tudo bem, porque a fé dela era maior do que o medo, a fé dela era
está maior do que o medo. A tua fé tem que ser maior do que o medo. Desafia. E não fique pedindo migalhas. Não fique pedindo pequenas coisas. Em nome de Jesus, Pai, tira o medo dessas pessoas. Dá segurança para elas. Tira o medo delas. Tira o medo. Elas não percebem, mas elas têm medo. Elas têm medo quando elas recuam de uma oração. Elas têm medo de avançar para a promessa. Israel só não recebeu o Espírito Santo porque ficou com medo. Você só não recebe o Espírito Santo porque você está com medo. Lança fora o medo. Tem gigante? Tem. Mas observe a promessa. A promessa de Deus é poderosa, é valiosa. Caleb que não teve medo, Josué que não teve medo. Depois de 40 anos eles estavam pisando exatamente na terra que eles estiveram uma vez. Oh, Deus, nos ajude a possuir o que é nosso, através da fé, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, que este medo saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que este medo desapareça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.